10 de fevereiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres das leis perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vossa respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitistes, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Vejamos agora a interpretação dessa palavra viva à luz da Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino. Iniciaremos com São Beda. Os homens da terra de Genezaré, que pareciam menos doutos, não somente vão até o Senhor, mas também trazem-lhe seus doentes, para que ao menos mereçam tocar a orla do seu vestido. Mas os fariseus e os escribas, que deviam ser os doutores do povo, concorrem não para buscar a cura, mas para lançar ao Senhor disputas de questões. Por isso se diz: reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. Segundo Teofilacto Diócrida, com efeito, os discípulos, instruídos a fazer apenas aquilo que é próprio da virtude, comiam de um modo simples, sem lavar as mãos. Já os fariseus, querendo encontrar ocasião, tomaram-na e não os censuravam como transgressores da lei, mas porque transgrediam as tradições dos antigos. Por isso se segue. Porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente? Vejamos as palavras de São Beda. Com efeito, tomando de modo carnal as palavras dos profetas, que preceituavam a correção do coração e das obras, dizem: lavai-vos, purificai-vos, e purificai-vos vós que levais os vasos do Senhor. Eles guardavam-na somente lavando o corpo. É, pois, supersticiosa a tradição dos homens, segundo a qual aqueles já limpos devem se lavar com maior frequência para comer o pão, e voltando da praça pública não devem comer, a não ser que se lavem. Mas é necessário que os que desejam participar do pão que desce dos céus frequentemente limpem suas obras com esmolas, com lágrimas e outros frutos da justiça. É também necessário que as imundícies que cada um contraiu com os cuidados dos negócios temporais sejam completamente lavadas pela subsequente perseverança nos bons pensamentos e atos. Inutilmente, pois, os judeus lavarão as mãos, e quando voltam da praça pública os corpos, enquanto desprezarem o ato de lavar-se na fonte do Salvador, em vão observam o lavar dos vasos aqueles que não fazem caso de lavar as imundícies de seus corpos e corações. Segundo São Jerônimo, admirável é a estupidez dos fariseus e dos escribas, indagam com censura do Filho de Deus, por qual razão não observa as tradições e os preceitos dos homens.
Aqui a palavra comum é posta em lugar de imundo, pois o povo dos judeus, gabando-se de serem parte de Deus, chamam comuns os alimentos que todos consomem. Segundo Pseudo Crisóstomo, uma vez que não acusavam os discípulos de transgressão da lei, mas das tradições dos antigos, o Senhor desconcertou-os de modo injurioso, chamando-os de hipócritas, como se recomendassem com certa reverência aquilo que não convinha. E acrescentou a palavra do profeta Isaías, como dita sobre eles, como se dissesse este sobre quem foi dito, que honra a Deus com os lábios, mas cujo coração está longe dele. Dizem em vão que guardam a piedade, enquanto honram os modos de proceder dos homens, e mesmo vale para vós, que abandonais aquilo que interiormente é digno de cuidado, e acusais os que cultivam a justiça. Que esta palavra viva do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e coe nossos corações.